todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos da casa com a leitura do Exórdio, página 150. Quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Ajude sem alarde, para não humilhar aquele a quem sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai, que vê no segredo, o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiver seus atos. Que assim seja. Vamos direcionar o nosso pensamento ao universo para a prece que dará início aos trabalhos desta noite. Senhor, Pai de infinito amor e bondade, que nos assiste e nos ampara, Senhor, ao longo de nossas existências. Te louvamos, Senhor, pela grandeza e perfeição de tudo que criaste. Te pedimos, Senhor, amparo para todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados. Que os fluidos que emanam da tua misericórdia, Senhor, possa balsamizar os irmãos necessitados. Que o amor de Maria de Nazaré possa envolver a todos. Que a misericórdia do Cristo nos ampare e nos fortaleça. Que o amor do Divino Mestre esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Leitura do Evangelho, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Eles nos mostram o mundo espiritual, mas como algo sobrenatural, repleto de fenômenos, até hoje incompreendidos, mas, ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual, de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos como muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é um instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo e a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem na Terra. Do mesmo modo que Jesus disse, não vim destruir a lei, vim cumpri-la. O Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou.
Ele procura explicar de uma maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica, tendo a supervisão do Cristo. Foi ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E assim seja. E agora, a palestra com nosso irmão João Paulo. Não, pode deixar. Boa noite. Que a paz e o amor de Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Agradecer a Deus por este momento, por este encontro, por mais uma oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Agradecer aos trabalhadores, trabalhadoras, encarnados, desencarnados, que fazem parte desta casa, pelo ambiente físico, pelo ambiente espiritual, que nos possibilita, né, ter esse encontro para aprendizado, né, e também para o nosso refazimento de nossas energias para as nossas atividades, né, do cotidiano. Agradecer também, né, a vocês pela presença, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. Agradecer também pela presença daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também sejam bem-vindos e bem-vindas. A qualquer momento, né, quem quiser pode levantar a mão, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, né, fiquem à vontade. Os que acompanham pela internet também, mas aí fica mais complicado da gente acompanhar, mas com certeza a casa vai estar dando a devida orientação, né, embasada na doutrina espírita para essas perguntas e essas solicitações. Trago um abraço fraterno dos irmãos do NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, a casa a qual faço parte. Um abraço também dos irmãos de Recife, da Federação Espírita Pernambucana. O mês de outubro, ele é um mês muito comemorativo para nós espíritas. Nós temos no dia 3 de outubro a lembrança, né, do aniversário de Allan Kardec. 3 de outubro de 1804, ou seja, esse ano, 220 anos do nascimento de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? O que representa Allan Kardec para o movimento espírita? Porque quando a gente vai para um estudo, quando a gente vai para um encontro, para uma palestra, as orientações, obras de Kardec, obras da codificação, obras deixadas por Kardec. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Quem é Kardec, até que a gente está falando de espírito imortal, que todos somos, o que representa para o movimento espírita e o seu legado, né? A sua vida, mas principalmente a sua obra. E aí a gente vai entender um pouco dessa importância de ler, refletir e vivenciar as orientações das obras de Kardec. A lição do Evangelho, que foi lida do capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, falou sobre o Espiritismo. Sabemos da existência de Deus, como Pai Criador. Sabemos da existência das leis que regem a vida no universo, leis eternas e imutáveis, perfeitas e para todos, em todas as épocas, em todos os lugares. Somos espíritos imortais e o propósito
da nossa existência é caminhar rumo à perfeição. E esta perfeição é o alinhamento da nossa conduta com a lei divina. O nosso dever, como também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a lição, o dever, é adequar a nossa conduta à lei divina. Livro dos Espíritos, aí a gente já falou de duas obras de Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta dos Espíritos, na consciência. Então nós já temos escritos na nossa consciência as leis de Deus. E aí nesse avanço espiritual a gente vai ter mais consciência dessas leis e vivenciando cada vez mais. Mas em relação aqui à Terra, ao planeta Terra, essa lei foi revelada pela misericórdia divina em 3 momentos, com o intuito de facilitar para nós desenvolver essa consciência da lei divina e do nosso propósito rumo à felicidade. Aí vem Moisés e os 10 mandamentos. Primeira revelação da lei divina. Falei de que? Leis eternas, leis imutáveis e leis atemporais para todas as épocas. Os 10 mandamentos lá com Moisés teve aplicabilidade. Hoje tem total aplicabilidade. E se projetarmos para 100 anos, 1000 anos, ou o tempo que quiser, continua tendo total aplicabilidade. Segunda revelação. Olha a bondade de Deus para conosco. Já está na nossa consciência, a lei divina. Já veio Moisés com os 10 mandamentos. Aí vem o governador espiritual da terra, o próprio, encarnar entre nós para ensinar de novo a lei e vivenciar para demonstrar, olha, é possível sim ter uma conduta de vida na terra alinhada com a lei de Deus. Aí vem Jesus, a segunda revelação, a sua boa nova. E facilita o nosso caminho, além do exemplo, ao trazer essa lei assim, olha, em vez de 10, 2. Ama a Deus e ao próximo. E além disso, uma mensagem, uma frase para a vida prática para vivenciarmos a lei de Deus. Faça ao outro o que quer que o outro lhe faça. Simplificando por demais a nossa compreensão. Mas Jesus vai fazer uma promessa. Virá o Consolador. Para ensinar, segundo a colocação do Cristo, para ensinar o que eu não posso ensinar agora, e para recuperar o meu evangelho na sua pureza. E aprofundar mais as coisas, porque quando chegar a época do Consolador, aqueles espíritos vinculados ao planeta Terra terão condição de receber um alimento espiritual mais substancioso. Passam-se séculos. Chegamos então ao século XIX. Ali no período de 1801 e 1900. O Consolador virá na época certa. No momento exato. E aí a gente está falando do século XIX, século das luzes, onde saía da dificuldade da Idade Média de pesquisar, de compreender as coisas. Passamos para um período de maior liberdade de estudo. E onde também era um momento que avançava por demais a propagação do materialismo. Que é essa grande ilusão de se propagar que Deus não existe, que tudo é matéria, que morreu, se acabou. Então, se esse Consolador prometido vem antes do século XIX, estava carente dessa liberdade de pensar, de questionar, de entender o porquê das coisas. Se vem depois, o materialismo estava ainda mais forte. Então vem na época certa, o século XIX. E essa terceira revelação é a doutrina espírita. E aí a gente começa a falar
de Kardec. Para entender sua vida, o referencial como espírito superior, que o é, e o referencial de obra e de outros aspectos em relação a ser espírita. Ser espírita em termos de conduta, a nossa conduta no dia a dia, e ser espírita no sentido de trabalhador de casa espírita. Então, como dizíamos lá no começo, 3 de outubro de 1804. Nasce em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí já vem uma pergunta assim, peraí, a gente está falando de Kardec? E quem é Hippolyte Léon Denisard Rivail? É o próprio Kardec. E essa questão do nome, daqui a pouco a gente chega lá. Então, Rivail nasce, vai se desenvolvendo, nasce em uma família que já tem um destaque nos estudos, nas pesquisas, ou seja, na área acadêmica, na área intelectual. Ele vai estudar na Suíça, em Yverdon, com Pestalozzi. Desde cedo, com pouca idade, já percebe a necessidade de algo que traga respostas. Ele nasceu em um país católico, estudava, mais na frente conhecido como Allan Kardec. Desde cedo, conseguia substituir alguns professores e dava aula para os seus colegas. E, de fato, Rivail se torna um grande professor, um grande educador. Diversas obras divulgadas, não só na França, mas em toda a Europa. Fica realmente conhecido, fica famoso. Muito famoso. Casa-se em 1832 com Amélie Gabrielle Boudet, que seria depois de quando o professor Rivail, já com a apresentação como Allan Kardec, retorna ao plano espiritual, a sua esposa é uma das continuadoras. E aí a gente deixa um pouquinho o Allan Kardec, o professor Rivail, educador, e vamos entrar na parte que mais nos interessa na noite de hoje. É ele como codificador. E já que a gente falou desse nome, que para alguns é até um pouco esquisito, codificador. O Espiritismo é doutrina dos espíritos, não é doutrina dos espíritas. Felizmente tem pessoas dentro do movimento espírita que pensam que a doutrina é dos espíritas, então vão fazer do nosso modo. Não, a doutrina é dos espíritos. Dos espíritos. Como também a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. E a gente escuta e, assim, até entende que não há uma má-fé quando se fala espírita kardecista. Porque muita gente confunde com isso, com aquilo, outro, tal. Então vamos usar esse termo para a gente poder entender. A gente entende o porquê que se usa. Mas é errado utilizar. Kardec, na primeira página da introdução do Livro dos Espíritos, vai colocar que aquele que segue o Espiritismo é espírita. Ou espiritista. Mais nada. E quando eu falei espírita kardecista, tem dois problemas aí. Dois problemas. Primeiro, como se tivesse vários espiritismos. Então, um é de Kardec, outro é disso, outro é daquilo. E não é. A doutrina espírita é uma só. E outro ponto também é como se o espiritismo fosse de Kardec. Kardec não é o dono, não é o pai. A coisa não é dele. Reforçar mais uma vez. Doutrina dos espíritos. Vamos entender agora, quando a gente entender como veio o surgimento das obras, como realmente, de fato, é uma doutrina dos espíritos. A bagagem de conhecimento, o acervo para que a gente possa estudar, vem prioritariamente das mensagens dos espíritos. Com o passar do tempo, hoje a gente tem uma série de livros divulgados, e aí tem escritores realmente encarnados, mas falando do contexto, tanto de hoje em dia, claro, mas principalmente lá de trás, na época de Kardec, a base do conhecimento é proveniente do mundo espiritual. E aí então o seguinte, 1854. Senhor Fortier, amigo do professor Rivail,
vai conversar com ele sobre uma coisa curiosa que estava acontecendo não só em Paris, mas em outros lugares. Mesas que se levantavam, que giravam e que demonstravam inteligência. Respondiam perguntas através do que chamamos de sematologia ou resposta através de sinais. Uma pessoa lá no canto, outra aqui, perguntava-se, entre aspas, à mesa, conhece uma dessas duas pessoas? A mesa se deslocava até a pessoa. Tem simpatia ou antipatia? A mesa dava um baque. O senhor Portier conversou com o seu rival sobre esse fenômeno. Então, em 1854, ele não foi ainda assistir alguma coisa assim, só tomou conhecimento. Em 1855, um ano depois, o professor Rival, olha, tem umas mesas que estão girando, estão dando resposta, as pessoas estão indo para assistir, a maioria vai para brincar, passar tempo, perguntar besteira, mas parece que merece estudo. E aí, realmente, o professor Rivail vai, presencia o fenômeno, e olha aí, o primeiro ponto que a gente pode trazer para nós espíritas, principalmente hoje, com tanto acesso à informação. Ele sai daquele primeiro momento e nem diz, eita, são espíritos. E também não diz, isso é uma brincadeira. É alguém mentindo, fazendo alguma brincadeira. Nenhuma coisa nem outra. A única coisa que ele diz é, merece um estudo. E vai estudar. Trago isso para a gente hoje em dia, por quê? Chegou uma mensagem no Zap, mensagem de Bezerra de Menezes. Aí, então vamos divulgar a mensagem de Bezerra de Menezes para papai sair de tudo. Quando a gente pega a mensagem, que lê 2 linhas, 3, 4, nem precisa terminar a mensagem para saber, pode ser de Bezerra de Menezes, mas aquele espírito benfeitor, superior, não é, pelo conteúdo. Mas estamos hoje, a maioria de nós, no movimento espírita, não, então nem lê, nem tem um critério de refletir. Uma obra está lá, médium tal, o espírito tal através de médium tal. É um livro espírita, porque o livro é psicografado, é espírita. Não, o livro vai ser espírita se estiver de acordo com os princípios espíritas. É igual o caso de pessoas que divulgam filmes espíritas. Aí colocam gosto, colocam o sexto sentido, colocam... Para que o filme seja espírita, ele tem que ser realmente todo espírita. Exemplo, Nosso Lar, o Nosso Lar 2 e alguns outros. Quer um exemplo de que Ghost não é um filme espírita? O que é que o mocinho faz quando volta para o plano espiritual? Ninguém assiste o Ghost de Misericórdia. O que é que ele faz? E depois ele vai para onde? Depois que ele se vinga? Dispensa comentário, né? Dispensa comentário. Então, é ter esse cuidado para ser espírita, todos os fundamentos, toda a mensagem ali é espírita. Pode trazer um princípio ou outro, divulgar sobre uma coisa ou outra, mas para ser espírita, esse alinhamento, observando mesmo, peraí, o que está acontecendo nessa mesa aqui? Será que é eletricidade? Será que é algum efeito magnético puramente do plano físico? Não é? E constata, com pesquisa. Quem está por trás dos fenômenos são os espíritos, o nome é entidade. Quando a gente fala que uma entidade se comunicou, parece uma coisa à parte da criação, né? Não, um espírito, uma pessoa se comunicou. Porque os espíritos somos nós, sem essa roupagem física. E aí ele constata que está por trás dos fenômenos os espíritos, e aí ele percebe, até comenta nas suas obras, que diante dele se abre todo um novo campo de estudos. De inúmeras e preciosas respostas para a humanidade, vinculada a este planeta aqui.
E ele vai estudando, a forma mediúnica, ele vai utilizando de outras formas mediúnicas, a mesa girante é um tipo de comunicação chamado de fenômeno de efeito físico, mas aí ele vai para reuniões onde ele tem aquele médium que conversa, que é isso? O espírito conversa através do médium, a psicofonia, não é incorporação, porque o espírito não entra no corpo do médium, nem nós estamos dentro do próprio corpo, quanto mais o espírito dentro do corpo do médium. Voltamos a Agosto, né? Não está dentro do corpo do médium. E aí sim, ele vai e começa a levar perguntas que tocam diversas áreas do conhecimento humano e que são importantes para todo mundo. E olha o cuidado dele. E aí outra coisa vai chamar a nossa atenção do nosso cuidado com as informações que vêm do mundo dos Espíritos. Lá nos Evangelhos já tem alerta, né? Não acrediteis em todos os Espíritos, mediante são de Deus. Haverá vossos cristos falsos profetas. E aí tem gente que vai obter alguma informação, vem pelo meio espiritual, então é a verdade. Nem analisou, nem refletiu. Para ficar mais próximo da gente aqui, Kardec fazia o seguinte. Ele vai lá no NEASO, na reunião mediúnica do NEASO, ele leva a pergunta e um espírito responde através do médium. Aí ele vai lá no GEA, leva a mesma pergunta e outro espírito através de outro médium responde. E aí, num tempo muito fácil, muito tranquilo de se comunicar, ele fazia uma carta que demorava dias para essa carta chegar em Recife e na reunião mediúnica em Recife, outro espírito através de outro médium responder. Olha a dificuldade, não tem nada de fácil. E aí, além de ele receber essa resposta, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo se fala disso, controle universal do ensino dos Espíritos, resposta do NEAS, a resposta do GE, a resposta do Recife. Todas têm o mesmo pensamento. Além disso, contradiz os atributos de Deus, sabemos que Deus é absolutamente perfeito. Contradiz o Evangelho de Jesus? Não. Aí eles estavam satisfeitos com a resposta. E repito, ele tem, não veio, está aqui a resposta, tudo bem, tudo lindo, nem pensa, nem reflete, não, tá, é a verdade porque veio de um Espírito. Você acredita, porque chega uma pessoa encarnada e fala para você, olha, isso é assim. Tá bom, é uma pessoa encarnada que falou, é verdade, você acredita? Não basta por nenhum crivo, nenhuma reflexão, faz a reflexão e questiona. Por que os espíritos seriam diferentes? Nós precisamos ter esse crivo, esse cuidado. E aí chega um dado momento que o professor Rivail está ali com 501 perguntas e respostas. E percebe que aquele material precisa ser divulgado para as pessoas. E aí ele esbarra num problema. Por quê? Se ele bota o nome, ele era famoso, o livro ia ser vendido, que as pessoas iriam adquirir, pelo nome que ele tinha. Mas ele precisava ter um nome, tem que ter um autor ali, entre os encarnados. É tanto que a gente vai, um livro de Divaldo, está lá, Espírito de Joana de Anjos, mas o médium, Divaldo, tem que ter a autoria. Também da parte de cá, ou o responsável pela parte de cá, melhor dizendo. E aí, um sonho é orientado a utilizar o nome de uma reencarnação anterior. É onde ele passa a adotar o nome Allan Kardec. Aí, numa manhã de sábado, 18 de abril de 1857, chega a terceira revelação da lei de Deus aqui na Terra. Se materializa o Espiritismo através do lançamento do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, não é Livro dos Espíritas. Depois, na edição de 1860, os moldes que temos até hoje, 1019 perguntas e respostas. 4 partes. Aqui me veio à mente aqui uma coisa, e antes de comentar as partes do exercício, eu gostaria também de frisar isso. Kardec trabalhou com diversos médiuns.
as médiuns que mais contribuíram com Allan Kardec eram médiuns idosas ou jovens? O que é que vocês acham? Jovens. Jovens. Novamente, uma reflexão para a gente trazer para hoje o movimento espírita. Observemos as nossas casas. Quais são os jovens trabalhando? Quais são os jovens que são acolhidos, orientados, estudam a doutrina, entendem a importância do trabalho e se engajam na causa? Só para a gente refletir. Está um pouco distante. Primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias. Segunda parte, mundo espiritual. Terceira parte, leis morais da vida. E quarta parte, esperanças e consolações. Cada parte dessa, depois foi aprofundada e veio mais um livro daquilo que chamamos Codificação Espírita ou Pentateuco Espírita. Mas antes das outras obras, o Livro dos Espíritos tem um resumo, a síntese, os princípios do Espiritismo. Eu tive uma noção do Espiritismo porque eu li Violetas na Janela. Eu li um romance de Emmanuel. Conhecer o Espiritismo é através do Livro dos Espíritos. E das demais obras que a gente vai começar a falar agora. Tem uma campanha nacional dentro do movimento espírita, campanha divulgada pela Federação Espírita Brasileira, que é Comece pelo Começo, as obras básicas. Então a gente vai ter ali a definição do que é Espiritismo. É uma doutrina que estuda a nossa natureza, a nossa origem, a nossa destinação, porque somos espíritos. A existência do mundo espiritual, a relação do mundo espiritual com o mundo material e as consequências éticas, morais e comportamentais de conhecer tudo isso e colocando em prática, como vai afetar a nossa vida. Os diversos princípios, Deus, imortalidade da alma, comunicação com os espíritos, reencarnação, mundos habitados, evolução, leis morais da vida, perespírito, vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade, reencarnação, mundos habitados, evolução, leis morais da vida, perispírito. Ano seguinte, 1º de janeiro de 1858, Kardec lança a primeira revista espírita, divulgando o Espiritismo. 1º de abril de 1858, Kardec funda a primeira casa espírita da face da Terra, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, até aqui, a gente está começando a compreender a importância do trabalho de Allan Kardec. A gente está vendo o estudo, até se chegar à vinda do Livro dos Espíritos, um meio de divulgação do Espiritismo da sociedade, a questão da revista espírita, fundar o primeiro centro espírita. Agora a gente começa a entender o porquê que nos estudos, nas palestras, nos seminários, se fala tanto. Kardec, as obras de Kardec, Kardec como referência. E aí, no mês de janeiro do ano de 1861, vem o desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte do mundo espiritual. Surge a maior obra até hoje sobre mediunidade. Livro dos Médiuns. O que é mediunidade? O que é ser médium? Tipo de mediunidade? Dificuldades no desenvolvimento mediúnico, na educação da faculdade mediúnica, que são coisas diferentes. Desenvolver uma coisa, educar é outra. Sente alguma coisa? Tem alguma percepção mediúnica? Quer entender sobre isso? Leia o Livro dos Médiuns.
Sendo que antes, dê uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Passa um pouco mais do tempo, abril de 1864, e chega simplesmente esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Aqui nós vamos ter, deixa eu ver se nesse aqui tem aquela definição no começo, acho que isso aqui não tem. Síntese da moral ensinada por Jesus, explicada por Kardec e pelos benfeitores espirituais, demonstrando como é a aplicabilidade no dia a dia. Simplesmente essa obra dizendo o seguinte: olhe, aqui temos um resumo da lei divina, o entendimento do porquê e como aplicar. Quer ser feliz? Vivencie. Agora, ir fazer é com a gente. Não tem espírito que vai fazer por nós, não tem médium que vai fazer por nós, não tem palestrante que vai fazer por nós, não tem liderança espírita que vai fazer por nós. É processo individual e intransferível o nosso crescimento espiritual. Podemos ter apoio, e temos muito apoio. Ah, mas eu não estou desamparado. Dê condição de sintonizar com os benfeitores, através justamente dessa mudança de conduta, e você percebe que o auxílio está próximo. Agora Jesus disse: bata na porta para que ela se abra. Buscai e acharei. Então aí vem o Evangelho, agosto de 1865, a obra O Céu e o Inferno. Desenvolvimento da quarta parte do livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Obrigado. Que livro? Pouco lido pelos Espíritos, menos ainda estudado. O que vem após a passagem por aqui? Como é o mundo espiritual? Aí nós temos uma obra onde Kardec traz isso. E numa segunda parte da obra, relatos de espíritos da seguinte forma: olha, eu vivi desse jeito. E agora eu estou assim. Vivi dessa forma equivocada e agora estou aqui. Desequilibrado. Vivi de uma forma condizente com o Evangelho e agora estou assim, equilibrado. Simples assim. E depois a última obra da codificação, que é o livro A Gênese, janeiro de 1868, que vem da primeira parte do Livro dos Espíritos. O que podemos entender, por enquanto, da nossa origem, da origem do planeta, da origem do universo, e ainda vem analisando os milagres de Jesus, que na realidade não é coisa fora da natureza, mas na época a gente não compreendia, hoje tem condição de compreender, e algumas petições, ou seja, algumas mensagens ao longo da história em relação a previsões futuras são analisadas ali por Kardec e pelos benfeitores espirituais. Então, fechamos assim as 5 obras básicas: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Quais são as principais perguntas ao longo de toda a história do nosso planeta? Quais são as principais perguntas que as pessoas fazem? O que é que vocês acham? Quais são as principais perguntas? De onde você veio? Está lá no livro A Gênese. Para onde você vai? Está no livro Céu e Inferno. Tem mais? O que aconteceu? Aí é Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, A Gênese. Tem mais? Tem. Já foi de onde eu venho, para onde eu vou, o que está acontecendo isso comigo, quem sou, está lá no Livro dos Espíritos, e o que eu vim fazer aqui, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As principais perguntas da humanidade são respondidas nas obras trazidas por Kardec. Vamos mais, outra compreensão desse método, dessas obras, desse arranjo, a base no Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, o entendimento de qual foi o laboratório que Kardec utilizou para trabalhar e obter o conhecimento.
no Evangelho segundo o Espiritismo, a prática do conhecimento obtido. E no céu e no inferno, a nossa condição se vivenciar ou não essas diretrizes. Bem claro. São obras para serem lidas, relidas, meditadas e principalmente estudadas. É diferente leitura de estudo. E hoje, com esse recurso aqui, nós vamos encontrar essas obras, estudo dessas obras, passo a passo. Passo a passo. Disponível. Ah, eu não quero ir para casa espírita, tenho preguiça, não sei o quê. Sair para estudar. Estudo em casa. Federação Espírita Brasileira, coloca lá, livro tal. Tem um estudo. São respostas em uma campanha que já está com um tempinho. Foi dos 160 anos do Livro dos Espíritos. Não, perdão, faz mais tempo ainda. 150. Os Espíritos já estão com 167. Tá? Mas essa campanha trazia uma frase principal que é muito interessante. Não tem como viver em equilíbrio sem resposta. Como é que eu vou viver bem se eu não entender o que está acontecendo comigo, né? Eu preciso compreender o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso comigo? E aí, as respostas. E aí, o Espiritismo, com o seu tríplice aspecto, porque é filosofia, ou seja, trazer o porquê, o entendimento das coisas, questionar. João Paulo está falando que os livros são muito importantes. Será que são importantes mesmo? Deixa eu pegar aqui, emprestado, o Livro dos Espíritos e ler um pouquinho. É só um exemplo de questionar, de ir atrás de porquê, de obter conhecimento. Filosofia como uma base científica, justamente nisso. A gente fala de Deus e prova a existência de Deus. Fala de imortalidade da alma e prova a imortalidade da alma. E de qualquer outro princípio ou qualquer outro conhecimento. É entender aquilo compreendendo. É o que Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Fé raciocinada. Compreensão da vida, das coisas, dos acontecimentos, do porquê, do funcionamento, de onde vem, para onde vai. Uma fé sólida que aí vai estar sustenta ali contra as tempestades, os problemas, as adversidades, das dores, das aflições. Porque está bem fundamentada, porque eu compreendi. Porque eu fui observar os fatos, refleti, aprendi e entendi. Está bem fundamentado. Kardec também vai trazer um livro, Viagem Espírita de 1862, onde ele sai visitando outras instituições que estavam surgindo. Falando da necessidade desse entrosamento entre as casas espíritas para o fortalecimento. Aí vem Bezerra de Menezes, mentor espiritual, e diz a questão do feixe de varas. Uma pá quebrou. Junte 10 e quebre. Fica mais difícil. Nosso irmão ainda não está escalado para novembro, mas provavelmente ele iria aperrear. De vez em quando vai lá no Measa. Eu estou aqui. Outros de outras casas também. Né? Recapitulando. 5 obras, com a importância que acabamos de ver, das respostas que traz. Revista Espírita, Centro Espírita, viagens para fortalecer esse movimento que nascia. Agora a gente compreende um pouco melhor, porque nós estamos longe de compreender o tamanho da obra de Allan Kardec, mas a gente compreende um pouco melhor. E a importância, sim, o conhecimento espírita vai progredindo, ele avança, porque é uma doutrina que vai se expandindo, mas tem uma base, tem uma referência que é
Kardec, que é Jesus. Então, as novidades que vão aparecendo por aí, tem novidade que não se alinha com os princípios espíritas, nem com o Evangelho de Jesus. Então, opa, essa não cabe no movimento espírita, ou pelo menos não deveria caber. Pelo menos não deveria caber. Kardec vai falar acerca do verdadeiro espírita. É aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Por poder dizer que hoje é melhor do que ontem. E amanhã dizer que é melhor do que hoje. Esse conhecimento espírita, falar de Kardec, falar de conhecimento espírita, é uma ferramenta em nossa mão. É uma ferramenta em nossa mão para que nós possamos viver melhor. Mas não porque o médium vai resolver nossos problemas, não porque o palestrante vai resolver nossos problemas, não porque o espírito vai resolver nossos problemas, não. Mas porque nós vamos entender a capacidade que nós temos de fazer, como a jovem disse aqui, entendendo por que a coisa está acontecendo e como sair, entender a força que tem, a capacidade que tem, e de fato o temos para superar. É esse conhecimento que possibilita isso. Conhecimento, o entendimento e a ação. Eu preciso fazer isso com essa energia, nem mais, nem menos, e vai levar tanto tempo para que eu possa sair dessa condição. O entendimento, eu venho para a reunião, eu venho para assistir a palestra. E por que a gente se sente bem assistindo a palestra? E aí eu saio de casa, venho assistir, porque eu sei que aqui, aí vem o estudo, as leituras, a prece, a palestra, nisso eu vou mudando minha vibração, porque eu vou prestando atenção, vou estudando, vou refletindo, e vou saindo daquela condição, da maioria de nós, de deseducados, quando estamos daquela porta para lá. Aí começa quando vem para cá, assim, chegou na porta já, opa, vamos cuidar os pensamentos, que aqui está cheio de espírito, né? Opa, vamos mudar os pensamentos. Já começa a melhorar a sintonia. E aí vem esse processo, né, de leituras, de prece, de tudo. A gente vai renovando, nós mesmos vamos renovando as nossas energias. E claro que somos com os benfeitores espirituais que nos dão assistência. E aí as respostas, a lucidez espiritual, e aí a gente sai daqui e sai melhor do que chegou. Mas o Espiritismo permite que a gente compreenda o porquê que isso está acontecendo. E aí eu moro lá não sei aonde, e saio de lá e venho um sacrifício para cá, e venho feliz, e venho alegre para assistir a palestra. Porque eu compreendo. Certa feita, uma pessoa, a gente faz o estudo do NEASA. Na época era o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é online na terça-feira. Hoje é o estudo da mediunidade. Mas na época, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. A beneficência. A gente falava da beneficência e tal, e trazia o exemplo da campanha do quilo. E aí uma das pessoas, estava começando no estudo, perguntou por que nós, espíritas, falamos com tanta ênfase, com tanto entusiasmo, de um trabalho, por exemplo, como a campanha do quilo. E aí eu dei a mesma explicação para ela que eu estou falando exatamente agora. É o entendimento do porquê. Vou para o centro? Não, por quê? Não vá assistir a palestra? Sim, mas por que a palestra é importante? Não vá que você vai gostar, é legal. Qual o estímulo? Não, você falou, tá bom, vou uma vez. Talvez venha uma vez, duas, depois. Agora, compreendendo essa mesma movimentação, por esse mesmo entendimento, que a gente vai começar a se movimentar para ser feliz, para alcançar o equilíbrio. Porque a gente vai compreendendo a importância dessa vivência alinhada com o Evangelho, desse conhecimento que abre os nossos olhos. Entendendo a importância disso, a gente começa a se movimentar para agir, para realizar. Porque é daí que vem o nosso equilíbrio espiritual. É daí que vem a nossa harmonização interior. Por isso esse trabalho de Kardec, lógico, depois
muitos outros. Trabalhos sérios, realmente espírita. Se a gente pegar, por exemplo, as obras de Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier, diversos espíritos, é um complemento às obras de Kardec. O trabalho de Divaldo Franco, as obras de Joana, de tantos outros espíritos, como Manuel Flamengo de Miranda, é um complemento. Um acervo imenso para a gente estar estudando. O que a gente tem lido? Quantas horas de Instagram e quantas horas de livro espírita? Quantas horas de Zap e quantas horas de assistir uma palestra? Se a gente pegar agora o celular e abrir, for lá no aplicativo, vendo o tempo de cada um. Será que o tempo que tem lá de Zap, de Insta, falando de Insta, bobagem, tá? Porque você pode ver coisas espíritas e edificantes também. Mas de bobagens. E o tempo de estudo? Ah, não gosto não de estudar. Aí o estudo na casa espírita é 1 hora, uma vez na semana. 1 hora, uma vez na semana. Quantas horas a gente passa vendo besteira em rede social? Compara. Vocês vão fazer o seguinte? O que tem lá de redes sociais com besteira, 10%. 10%. Vamos começar assim, 10%, e aí a gente vai, a 10ª parte a gente tira ali de estudo. Então, na semana, vamos ficar uma conta mais redonda. 10 horas de redes sociais, como vai? Então, essa semana dessas 10 horas, então agora eu tenho um compromisso de pelo menos 1 hora de estudo. Claro, eu estou falando assim, uma brincadeira, tá? Mas é algo que estimule, para que a gente, vamos lá, vamos tentar equilibrar isso aqui. E essa leitura, essa reflexão, além de nos trazer uma sintonia com os benfeitores, uma mudança no nosso mundo íntimo, porque estamos entrando em uma outra condição, pelo que estamos ocupando a nossa mente, é o discernimento para a vida, para saber agir, para saber, naquele momento, o que é que eu preciso fazer para manter o meu equilíbrio, conservar a minha paz, ou construir essa paz, agindo bem, me melhorar e ser feliz. Então, a casa espírita, esse local prioritariamente escola, para proporcionar esse conhecimento para a vida prática, para a harmonização e equilíbrio do indivíduo. Oficina de trabalho, local que podemos chamar de lar, por esse encontro de almas afins. A prioridade da casa espírita é o equilíbrio do espírito. Vários momentos de apoio. Apoio. Passe, água fluidificada, energia de vibração, reuniões de vibração. Apoio. Porque se a gente não buscar a renovação e a vivência desses postulados, desses conhecimentos, todo esse apoio se perde. O que é do físico, vamos tratar com a área física, no mundo físico. O espírito, vamos recorrer a esses apoios. Mas principalmente sabendo que essa harmonização virá com a vivência do Evangelho. Sueli Caldas faz um trabalho brilhante, fez um trabalho brilhante, claro, segue fazendo, porque hoje está no plano espiritual, sobre a questão da obsessão. Prevenção, remédio para prevenir a obsessão. Fazer o bem. Chegou na casa espírita, orientação para a melhoria do processo obsessivo. Lógico, tem a questão do estudo, discernimento, esses apoios que eu falei e tal, beleza. Mas para sair mesmo da obsessão, a prática no bem. Falando da obsessão, falando, eu quero paz. Aí tem uma campanha da Federação Espírita Brasileira que diz: construamos a paz promovendo o bem. Então, se quer sair da obsessão, ou prevenir para não entrar em uma, fazer o bem. Quer a paz, faça o bem. Eu quero a harmonia. Já falamos aqui, eu faço o bem, mudo minha sintonia espiritual e tenho mais harmonia. Eu quero felicidade.
Aí Jesus diz a cada um segundo suas obras. O que eu tenho plantado? Qual é a minha ação? Se é no bem, mas na frente vem a felicidade. Porque todas essas ações e outras que a gente pudesse falar tem como móvel para se chegar no objetivo o bem. Porque é o nosso dever como espíritos no atendimento da lei de Deus, em síntese, o que é atender a lei de Deus? É o amor. E o que é o amor? É toda a ação efetiva no bem. Essa movimentação aí, a gente coloca muito essa questão do amor, do bem, como aquele algo, né? Traz um caminhão de cestas básicas e distribuindo na comunidade. Beleza. Mas o que você pode é um pacote de fuba e você divide, você doa, é amor. Ah, eu queria levar o evangelho para ter assim uma plateia, assim, tipo umas 10 mil pessoas, num auditório assim. Aí eu estou fazendo bem. Tá. Mas naquela conversa com aquele familiar em casa, onde você, a mensagem que você recebe aqui, você repassa para ele lá e consola, alimenta, esclarece, é ação no bem. É dentro do contexto que a gente está, família, trabalho, sociedade, o que é que nós podemos fazer? O que é que está no meu alcance com as relações que eu tenho? Kardec, Livro dos Espíritos, questão 886. O que é caridade? Aí responde. O que é caridade, como entendia Jesus? Aí a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. Kardec vai comentar, e no comentário ele diz: façamos o bem em todas as nossas relações. Todas as nossas relações. Se é com um obsessor, percebo, estou em casa e percebo que tem companhia espiritual desagradável. Abre a página do Evangelho. Faz uma leitura para você e para aquele espírito. Faz uma oração por ele. É o bem que você pode fazer ali naquele momento. Aquele colega de trabalho que está com uma ideação suicida ou indicativos disso. Ah, não vale mais a pena. Ah, queria sumir. Ah, queria sair por aí correndo. Tem vários indicativos. É chegar e dizer: olha, vem cá. Não é por aí. Suicídio não é solução. E dar esse apoio. Que possamos estudar a doutrina espírita cada vez mais. Aproveitar os nossos momentos e estudar. Esse conhecimento que consola e que esclarece. Fico aqui com a mensagem do Espírito da Verdade quando diz: espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. Muita paz para todos. Mais um estudo trazido a esta casa, esclarecimento sobre a doutrina, e nos minutos finais do estudo de João Paulo de hoje, enfatizando a respeito do bem que se pode fazer, né? Nós temos consciência que a nossa passagem por esse plano é trabalhar o bem comum a todos. A todos. Não é o bem de Iração, o bem de Caio, o bem de João, mas o bem de todo irmão, de quer que estejamos, aqui ou fora do centro. Nessa são. Então, meus irmãos, antes de encerrarmos com a prece, a gente vai dar alguns avisos. O atendimento espiritual que acontece nas quintas-feiras e acontecia aos domingos, agora acontecem aos sábados, a partir de 14 horas. O próximo sábado, não, de sábado agora 8, né? Então a casa também oferece estudos, como o João falou, né? Na segunda-feira temos o estudo do Livro dos Médiuns. Esse é um estudo fechado, né, para trabalhadores ou frequentadores orientados pela espiritualidade, né? O Livro dos Médiuns. Na quarta-feira, sim, é um estudo aberto com o Livro dos Espíritos, aquele livro que
Foi enfatizado 1.019 perguntas, mas trazem respostas, né, muito, né, aceitáveis e convincentes, esclarecedoras. Temos a campanha do Quilo, que é um trabalho que fazemos uma vez por mês, que é objetivando a prática da solidariedade. Reúne-se no sábado, 4 da tarde, trabalhadores e frequentadores escolhem uma comunidade, nossa cidade, e vão emprestar os ombros e a palavra direcionada para recolher alimentos e formar cestas básicas que serão oferecidas a 35 ou 40 famílias assistidas pela casa, né? E também podem trazer os alimentos, quem vier a esta casa para o estudo, para a palestra, que tem um ponto de coleta. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, para agradecer a oportunidade de aprendizado. Para te agradecer, Senhor, pelo amor que nos oferece, pelo acolhimento que nos concede, pela caridade com que nos traz as mensagens. E pedir, Maria de Nazaré, Mãe de infinito amor e bondade, que derrama sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os frutos que emanam do teu amor, do teu acolhimento e da tua caridade. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja.